Nesta análise audiovisual, vamos discutir a modulação da inflamação durante a ventilação monopulmonar, com foco no pulmão que está sendo operado, aquele pulmão que permanece colapsado durante o procedimento. E quem é o melhor agente, sevoflurano ou propofol? Queria antes agradecer ao usuário do aplicativo Anes4U, Aberton de Tarso, que enviou esta questão para nós. Este artigo aborda o papel da anestesia na melhora da resposta inflamatória induzida pela ventilação monopulmonar. Foi publicado na Anestesiology em 2009 e, apesar de ser um artigo não tão recente, ele foi responsável por mudanças de conduta na época. A autora principal é Elisena Decono. Ela é pesquisadora e médica sênior do Instituto de Anestesiologia do Hospital Universitário de Zurique, Suíça. Hoje vivemos na cirurgia torácica a era das cirurgias videotoracoscópicas e robóticas, e a ventilação monopulmonar deixou de ser apenas necessária para se tornar essencial à realização desses procedimentos. Sabemos que a ventilação não protetora é extremamente deletéria ao pulmão. Dados limitados, porém, falam sobre o processo inflamatório que é desencadeado pelo colapso e reexpansão do pulmão não dependente, aquele pulmão que está sendo operado. Modelos animais sugerem que agentes halogenados atenuam a resposta inflamatória secundária a insultos pulmonares. Sabemos também que o sevoflurano e o isoflurano reduzem a lesão cardíaca provocada por isquemia e reperfusão. As células epiteliais das vias aéreas expressam e secretam moléculas imunes, que são citocinas e moléculas de adesão, que têm importante papel na iniciação e exacerbação da resposta inflamatória nas vias aéreas. A hipótese do estudo é que o sevoflurano atenua a resposta inflamatória pulmonar induzida por hipóxia por reduzir a produção de citocinas no pulmão não ventilado, ou seja, pulmão colapsado. Para isso, os autores escolheram amostras antes do colapso pulmonar e após a expansão pulmonar. Foram selecionados 122 pacientes de maneira prospectiva. Destes foram excluídos 52 pacientes ou porque não concordaram com o estudo ou porque tiveram critérios de exclusão. Sobraram 70 pacientes que foram aleatoriamente distribuídos no grupo em que a hipnose era mantida durante a anestesia com sevoflurano e no grupo em que a hipnose era mantida com infusão contínua de propofol. Ainda tivemos exclusões em pacientes que não houve ressecção pulmonar ou que houve necessidade de manobras de recrutamento alveolar durante o procedimento para evitar hipoxemia e pacientes que foram submetidos a pneumectomia. Sobraram, então, 27 pacientes no grupo sevoflurano e 27 pacientes no grupo controle, grupo do propofol. Destes pacientes, 13 pacientes no grupo sevoflurano tiveram coleta de lavado broncoalveolar, citologia e sangue periférico antes do colapso do pulmão não dependente e após sua reexpansão. 14 pacientes tiveram coleta apenas de lavado broncoalveolar. No grupo propofol também houve 14 pacientes em que se colheu lavado broncoalveolar, citologia e sangue periférico antes do colapso pulmonar e após a expansão do pulmão, e 13 pacientes em que se colheu apenas lavado broncoalveolar. Os dois grupos tiveram técnicas anestésicas semelhantes. No tempo 1, foi colhido um lavado broncoalveolar que se dava antes do início da instalação da ventilação monopulmonar naquele pulmão que seria colapsado, pulmão não dependente. No tempo 2, se colhia um segundo lavado broncoalveolar, imediatamente após a reexpansão, reventilação do pulmão não dependente. Os últimos 27 pacientes dos dois grupos tiveram também coleta de sangue arterial, tanto no tempo T1 quanto no tempo T2, que foram 14 do grupo propofol e 14 do grupo sevoflurano. Foram dosadas no lavado broncoalveolar e no plasma TNF-alfa, interleucina beta, interleucina 6, interleucina 8 e MCP1. E quais foram os desfechos? Os desfechos primários a serem avaliados foi a avaliação quantitativa e qualitativa dos mediadores inflamatórios, tanto no lavado broncoalveolar
quanto no sangue nos dois grupos, no tempo 1 e tempo 2. E os desfechos secundários foram a dosagem de proteína C reativa no pré-operatório e no D1, D3 e D5 de pós-operatório. E avaliou-se também as complicações entre os dois grupos, tanto infecção respiratória com antibiótico terapia, diagnóstico radiológico de pneumonia ou atelectasia, derrame pleural, fístulas, reintubação, síndrome de resposta inflamatória sistêmica, sepse e revisão cirúrgica e até mesmo morte. A concentração de citocinas dosadas no lavado broncoalveolar após a reexpansão pulmonar do pulmão não dependente foi maior no grupo do Propofol que no grupo sevoflurano, sobretudo TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 8 e MCP1. Já a interleucina beta não houve diferença entre os grupos. Houve diferença significativa no tempo de ventilação monopulmonar entre os grupos, com o grupo do Propofol apresentando um tempo de ventilação monopulmonar muito superior ao do sevoflurano. Isso nos faz ter cautela na interpretação de alguns resultados desse estudo. Porém, os autores promoveram uma correção estatística nos tempos entre os grupos que gerou um p-valor estatisticamente significativo. Na expressão de citocinas no lavado broncoalveolar, o Propofol apresentou um padrão linear de aumento até 120 minutos de ventilação monopulmonar. Após 120 minutos, houve um grande aumento na expressão de citocinas. Já no sevoflurano, esse padrão foi atenuado e amortecido, como se fosse um efeito anti-inflamatório do sevoflurano. Na resposta celular, na citologia do BAL, o grupo Propofol teve um grande acúmulo de polimorfonucleares. Já o grupo sevoflurano não, porém não houve significância estatística. Quando avaliamos a PCR e leucograma entre os dois grupos, não houve diferença estatística no D1, D3 e D5 de pós-operatório. Já as citocinas dosadas no plasma, no tempo 1 e tempo 2, TNF-alfa, interleucina 1 beta e interleucina 8 não foram detectáveis em ambos os grupos. Já a interleucina 6 e MCP1 estiveram aumentadas em ambos os grupos em T2. Porém, houve uma correlação de aumento da PCR no D1 de pós-operatório apenas no grupo do Propofol. Quando analisamos eventos clínicos adversos, houve diferença significativamente estatística entre os grupos, com mais eventos adversos no grupo do Propofol comparados com o grupo do sevoflurano. E o tempo de terapia intensiva também houve diferença estatística. O grupo do Propofol apresentou um tempo de terapia intensiva maior que o grupo do sevoflurano. A lesão pulmonar aguda após cirurgia torácica, apesar de ser um evento de baixa prevalência, ainda mantém alta mortalidade e, por isso, devemos lançar mão de todas as medidas possíveis para reduzir a sua ocorrência. Os autores concluíram nesse trabalho que o Propofol apresentou reação inflamatória mais pronunciada e o sevoflurano teve um potencial de reduzir a resposta das células do epitélio respiratório à ventilação monopulmonar. Um fator muito relevante foi que o sevoflurano melhorou o desfecho clínico, com 50% menos de eventos adversos. Houve, então, um potencial benefício do uso de sevoflurano em cirurgias torácicas com ventilação monopulmonar. Porém, existem muitas críticas a serem feitas a esse estudo. Primeiro, que a lesão pulmonar pós-ressecções pulmonares é um evento de baixa prevalência e, por isso, o N utilizado nesse estudo pode ser considerado pequeno. E citocinas no lavado broncoalveolar e sangue se elevam pouco, mesmo em modelos animais com lesão pulmonar grave. Trabalhos já publicados na literatura foram inconclusivos em mostrar propriedades anti-inflamatórias e imunológicas dos agentes anestésicos. Além disso, um p-valor isoladamente precisa ser interpretado com cautela. Precisamos então confrontar os resultados desse estudo com demais estudos publicados na literatura de desenho semelhante.
Por isso, temos que ter cautela na interpretação desses resultados. Porém, abro um parêntese aqui, que existe um potencial benefício associado a uma ausência de malefício evidente, o que me fez passar, desde 2009, após ter lido esse estudo, a utilizar de rotina o sevoflurano em cirurgias com ventilação monopulmonar. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões sobre esta análise audiovisual, ou se você tem questões da sua prática clínica diária, mande para nós. Nosso e-mail contato@nest4u.com. Muito obrigado e até a próxima.